Estamos de volta com as mensagens do Reino de Deus neste canal com Alexandro, e gostaria que você convidasse mais gente, porque a jornada vai ser grande agora. Vamos estar falando do Reino de Deus, vamos estar falando de família, vamos estar falando de vida espiritual, mentalidade de crescimento. Vamos estar falando vários assuntos aqui, tudo que envolve eu, você, Deus, a sua vida no trabalho, sua vida pessoal. Vamos tratar aqui vários assuntos, tá? Então hoje começa uma série de mensagens. Eu já estive gravando nesse canal sobre o reino de Deus, as parábolas do reino do Senhor Jesus, e vou continuar falando sobre o reino, sobre tudo que envolve Deus, tudo que envolve o Senhor Jesus, porque a nossa vida é baseada na palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é o pão, ela é a água, né, é a que nos fortalece, é o que nos dá sentido na vida. E você percebeu que o tempo está passando muito rápido? A gente piscou e já está praticamente já está quase chegando já mais da metade do meio do ano. Então assim, a gente não pode parar, tá bom? Eu vou estar voltando com as mensagens. Essa primeira mensagem eu vou dividir ela em cinco blocos, tá? Para não ficar muito grande, tá? E eu vou estar falando aqui das 5 atitudes para ter uma mentalidade do reino de Deus, tá bom? Bom, vamos começar. Em Mateus 6,33 vai dizer assim, ó, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que Deus está querendo dizer aqui? Que primeiro, qualquer coisa que você for fazer, primeiro buscar o reino de Deus, entender o que é o reino de Deus, buscar a justiça de Deus. E muitas das vezes, se você for buscar a justiça sua, dos homens, você vai inverter. Então busque primeiro as coisas de Deus, busque primeiro entender o que Deus tem para você, porque depois todas as coisas que você for buscar vão ser acrescentadas para você. Talvez você busca um melhor salário, trocar de emprego, a melhor roupa, ter uma casa, um carro, em todos os sentidos da sua vida. Ter uma esposa, um marido, ter filhos, né? Muitas das vezes as mulheres não conseguem engravidar, o homem também não consegue que vingue lá o espermatozoide, né? Também talvez está tudo morto ali, mas Deus tem a resposta, Deus tem a sua justiça. Só que se você correr atrás das suas coisas e esquecer a dele, muitas das vezes a gente faz isso aí, a gente esquece das coisas de Deus e busca as nossas. A gente levanta cedo, vai dormir tarde, né? Correndo atrás das nossas coisas, e muitas das vezes a gente não alcança. A gente se enfadiga com as coisas do mundo, né? E esquece das coisas de Deus. Eu sei que está corrido para você, está corrido para mim, está corrido para todo mundo. Mas se você não parar para ouvir a palavra de Deus, né? Não importa se é nesse canal que eu estou pregando, que é bem simples, tá? Não importa se é no canal de qualquer outro pregador. Importa que você ouça a palavra de Deus, porque a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus.
A fé, ela entra no teu coração por ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes você ouve, mas não pratica a palavra de Deus. E a gente tem que praticar ela. A gente tem que pregar a palavra de Deus. Pregar não as que estão longe, as que estão perto. Muitas das vezes dentro da sua casa, seu vizinho, seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão. A gente tem que falar do amor de Deus, que muitas das vezes as pessoas sofrem calada. As pessoas sofrem e muitas das vezes não esbolsa que estão sofrendo. Elas querem viver sofrendo calada e isso não pode. Você entendeu? E se você não tiver a mentalidade do reino de Deus, você vai certamente buscar as suas e vai inverter as coisas. Aqui, na introdução, a Bíblia fala que somos participantes de um reino. O reino de Deus, e na maioria das vezes, não sabemos como funciona. E quais são as características deste reino? Vamos analisar quais são as características desse reino? Lá em Mateus 6:9 vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Mateus 6, capítulo 9. Jesus vai dizer assim, para os seus discípulos: portanto, vós orais assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha a oração do Senhor Jesus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o reino, fazer primeiro a vontade dele. Talvez você não sabe qual que é a vontade dele, porque talvez você não vai na igreja, você não lê a Bíblia, você não quer saber de Deus, você está vivendo a sua vida, como se diz assim, na sua inteligência. E não é assim que Deus quer que você vive. Né? E assim na vontade, tanto na terra como no céu. O que quer dizer esse versículo aqui? Que o reino de Deus seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Deus primeiro quer estabelecer o reino dele aqui na terra, na sua vida, na minha vida, como é no céu. Ele quer trazer as coisas do céu para a terra, para que você vive com ele, você entendeu? E aí vai começar a dar tudo certo. Você não sabe como, mas do jeitinho que está aqui, vai ter que dar certo. Vai dar certo. Porque ele fala assim no 11, o pão nosso de cada dia que nos dás hoje, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso aqui, já é difícil demais, porque muitas das vezes você não consegue perdoar ninguém, mas ainda mais se for perdoar a dívida, você não consegue perdoar. Isso aí você tem que aprender a perdoar, entendeu? Comece perdoando as pequenas dívidas até você conseguir perdoar dívidas grandes. Porque se você perdoar as dívidas pequenas, né, logo as grandes também você vai perdoar. E dívida aqui pode ser dívida de dinheiro, pode ser dívida de perdão, que você talvez foi ofendido, ou você se ofendeu com alguma palavra. Você tem que liberar perdão, porque quando você não libera perdão, você fica amarrado com a pessoa. Ou quando você não perdoa ela financeiramente, você também fica amarrado com ela. Você muitas vezes não desliga da pessoa. Fica murmurando. Sua cabeça ela é bem complexa. O seu cérebro é bem inteligente. Você entendeu? E ele não vai esquecer. E no 13 aqui, e não nos induza à tentação, mas nos livra-nos
do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Olha só, o poder de Deus, né? A glória de Deus, né? É para sempre. Você entendeu? Então aqui a gente tem que ter uma mentalidade do reino de Deus. E eu quero trazer aqui para você aqui, nós vamos ver 5 mentalidades, tá? Eu acho que eu vou falar só a primeira hoje, que é veremos 5 atitudes para ter uma mentalidade do reino de Deus, tá? A primeira aqui é para você pensar grande, tá? Mentalidade de gente grande. O reino de Deus é grandioso, tá? Muitas das vezes a gente não enxerga isso aí. A gente não enxerga porque a gente é pequeno, a gente não olha com os olhos espirituais. Mas aqui na Bíblia vai dizer que Deus, Deus, Ele quer que você enxergue as coisas grandes. Aqui, a Bíblia vai falar dos 10 espias que tinham mentalidade pequena e 2 mentalidade grande. Está lá em Números, capítulo 13, versículo do 25 a 33. Não vou ler porque senão vai ficar muito grande para a gente aqui, para a gente finalizar esse vídeo. Moisés, ele envia 12 espias para essa terra. E esses 12 espias vai e vê a terra, né? Vê que é uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra que um cacho de uva precisava de 2 pessoas para trazer esse cacho de uva. E eles veem que essa terra também era a terra fortificada, de grandes muros, de pessoas grandes, que a Bíblia vai dizer que aos olhos deles, eles eram como um gafanhoto, né? Mas dos 12 espias, 2 voltam com mentalidade grandiosa, né? Mentalidade do reino de Deus, né? Ali, que aquela terra Deus deu para eles, né? 2 voltam com mentalidade que, né, que vamos vencer, essa terra é nossa, ali é uma terra maravilhosa que emana leite e mel. Mas 10 deles voltam murmurando, falando que ali é terra de gigante, é terra que eles serão consumidos igual gafanhoto, terra que não é para eles. Só que Josué e Caleb confia, acredita na promessa, porque Moisés enviou a eles para ver essa terra, né? E eles voltam com essa mentalidade de grandeza, entendeu? Então aqui a primeira mensagem nossa é pense grande, né? Como Josué e Caleb não desistiu, mas quando voltou, né, e falou ali para Moisés que a terra seria deles, né? Que eles não iam recuar, que Deus já tinha dado aquela terra para eles. Assim somos nós. Muitas das vezes a gente vê a dificuldade, né, de a cada dia romper, né, os problemas, e a gente fica olhando para o problema e esse problema se torna tão grande na nossa vida que a gente não consegue dar um passo sequer. Você entendeu? Muitas das vezes esse problema é no casamento, é no serviço, é nas finanças, é na saúde, é nos relacionamentos, você entendeu? E muitas das vezes a gente se fecha e coloca esse problema como um problema grandioso. E muitas das vezes você tem um Deus que Ele quer te ajudar, Ele quer te fortalecer, Ele quer que a sua mente expande, né, com as coisas do reino.
e muitas das vezes você se fecha, fala que ninguém quer te ajudar. Aqui, Deus transacionou, como se diz assim, a mentalidade de Abraão. Deus, ele, em Gênesis 15, 5, Deus, ele faz que Abraão saia da sua tenda e olha para o céu e fala assim para Abraão: Abraão, tenta contar as estrelas do céu. E Abraão não consegue contar as estrelas do céu. Deus falou assim para Abraão: Abraão, a sua descendência vai ser numerosa. Você não conseguirá contar, igual as estrelas do céu. E Abraão ia ser pai de multidão, mas muitas das vezes, por ficar dentro da tenda ali, ele não enxergava a grandeza de Deus. Pedro foi outra pessoa também, que ali no Monte da Transfiguração, ele viu Jesus, Moisés e Elias. E ali ele ficou tão transtornado com a situação, tão com medo, que ele falou assim: Jesus, construamos uma cabana para você, outra para Elias e outra para Moisés, para que possamos ficar nesse lugar. Olha que mentalidade pequena de Pedro. Estava pensando só ali, mas não, Deus quer que você veja o todo. Eu quero finalizar essa mensagem por aqui. Amanhã já vou deixar uma outra mensagem logo cedo, tá? Eu quero ver se eu gravo todos os dias para que a gente possa aprender. Não sei tudo, né? Ninguém sabe tudo, mas essas mensagens têm transformado a minha vida e eu quero que ela transforme a sua vida também. Tá bom? Deixo essa mensagem que você pense grande. O título dessa mensagem vai ser Pense Grande. Vou colocar lá 5 atitudes para ter uma mentalidade do reino. E amanhã estaremos aqui com a próxima mensagem, que é Pense como um. A outra, pense na eternidade. A 4, pense na cruz. E a quinta, pense de uma maneira próspera. Vou pregar sobre esses 5 títulos, tá bom? Não vou falar nada para te atrapalhar. Vou falar para que edifique a sua vida, edifique a minha, tá? E edifique daquelas que estão ouvindo, tá bom? Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau.